revelado o sinistro mistério. Duas criaturas macabras do Rio Grande do Norte assombram a região. Na pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, tudo parecia tranquilo, até a noite em que Lara, uma jovem enfermeira de 25 anos, retornava do trabalho. Porém, a chuva torrencial e a névoa densa transformavam suas ruas conhecidas em um labirinto aterrador. Enquanto caminhava, uma sensação estranha a envolvia, um impulso de medo que apertava seu peito. O sorriso vibrante da criança da vizinha, que costumava balançar na rede ao anoitecer, agora havia sido substituído pelo silêncio ensurdecedor da ausência. Seu coração disparava, e lembranças de conversas sobre lendas assombrosas do hospital a assombravam. As vozes de outros moradores, antes alegres e calorosas, agora ecoavam em sua mente como sussurros distantes. "Você ouviu sobre as criaturas?" diziam com temor nos olhos. As histórias falavam de espectros torturados, almas perdidas buscando vingança em noites como aquela, onde raios cortavam o céu e a escuridão engolia tudo. Lara não podia ficar parada. Com um nó na garganta, decidiu chamar seus amigos, Júnior, Bia e Ricardo. Logo, o grupo se aventurou pelas ruas envoltas na neblina. Cada passo soava como um eco fantasmagórico, e olhares apreensivos se trocavam entre eles. "É só a cidade, não é?" tentava convencer a si mesma, mas a tensão no ar estava palpável. As sombras pareceram dançar ao redor, figuras distorcidas que pareciam observá-los. Quando ouviram um sussurro, um arrepio percorreu a espinha de Lara. "Estamos sendo vigiados", sussurrou Bia, enquanto olhava para trás, como se uma presença os seguisse. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." A ansiedade aumentava ao saber que mais moradores estavam desaparecendo, criando um padrão sinistro. Lara recordou as histórias das duas criaturas, seres deformados, vítimas de um massacre há muito esquecido, voltando para se vingar. O medo tomou conta do grupo. Eles se sentiam sem saída, como se o labirinto de névoa os aprisionasse. Quando Júnior se atreveu a explorar uma viela, as sombras começaram a se mover de maneira mais intensa, quase uma dança macabra ao som da chuva. A atmosfera estava carregada e a verdade começou a se revelar. A corrupção que assombrava a cidade não era apenas uma lenda. Enquanto cercados pela escuridão, Lara se viu frente a uma inquietante pergunta: quem são realmente seus amigos? A desconfiança crescia, e a ideia de que o verdadeiro perigo poderia estar ao seu lado, mascarado sob sorrisos amigos, freou seu coração. Um grito distante ecoou, mais aterrador que o mais profundo silêncio da noite. Com a chuva se intensificando e um sentimento de desespero crescente, Lara e seus amigos perceberam que estavam em uma corrida contra o tempo. Silhuetas se formavam na névoa, escritas de dor e sofrimento, revelando que a luta pela sobrevivência estava apenas começando. O que farão quando descobrirem que a palavra amigo pode não significar o que pensavam? As criaturas se aproximam e a pergunta paira no ar. Será que conseguirão enfrentar não apenas o medo, mas também a verdade sombria que a cidade esconde? A chuva caía com força, transformando as ruas de terra em um lamaçal escorregadio. Os quatro amigos estavam juntos, mas a tensão no ar distanciava cada um deles. Lara olhou para o céu, esperando que o trovão trouxesse uma nova esperança, mas em vez disso, um clarão sinistro iluminou a névoa e revelou uma sombra imensa, se movendo em direção a eles. "Ali, o que é aquilo?" gritou Ricardo, apontando com uma mão trêmula. Todos os olhos se voltaram para a figura indistinta que surgia entre as árvores.
A silhueta tinha uma altura descomunal, com braços longos e curvados como garras, e a cabeça desfigurada parecia girar em direções impossíveis. Um frio correu pela espinha de Lara. Isso não está certo, Bia murmurou, sua voz quase perdendo-se sob o barulho da tempestade. Os instintos de Lara a alertavam para correr, mas ao mesmo tempo seu corpo estava atrofiado pelo medo. As histórias que ouviu agora surgiam em sua mente como lembranças, cada uma mais aterradora do que a outra. Temos que sair daqui, agora! Lara finalmente conseguiu articular, puxando os amigos em direção ao que pensava ser uma saída. Mas Júnior estava paralisado, olhando fixamente para a criatura que parecia se aproximar. «Júnior, vamos!» gritou Bia, mas ele não se movia. Seus olhos estavam arregalados, transparecendo um terror que Lara nunca tinha visto antes. Quando eles tentaram puxá-lo, ele se debateu. «Vocês não entendem, eu vi o que aconteceu, eu vi como eles...» Sua voz tremia e seus lábios estavam pálidos. Mandou um olhar desesperado para a criatura que avançava, e Lara percebeu que a verdade que ele carregava ainda era mais sombria do que podiam imaginar. «Júnior, fala logo, o que você viu?» Lara insistiu, o pânico erguendo-se dentro dela. O menino olhou fundo nos olhos de Lara, com um desespero que fez seu coração afundar. Eles eram pessoas, diziam que as criaturas só atacam quem não se lembra. Ele gaguejou, enquanto as sombras pareciam se encrespar ao redor deles, queriam engolir suas almas. «Não consigo lembrar. O que eles fazem com quem não se lembra?» perguntou Bia, já chorando, sem saber sobre o movimento das criaturas na escuridão. Júnior finalmente pareceu conseguir soltar a verdade do seu peito. «Eles tiram suas memórias, e depois a alma.» Essas palavras fizeram a atmosfera ficar ainda mais pesada, como uma sombra engolindo até a luz mais tênue. Um novo estrondo de relâmpago iluminou o lugar, e no instante seguinte, o grupo sentiu o chão tremer sob seus pés. Algo estava se aproximando. «Corra, agora!» Ricardo gritou, puxando Bia e Lara pelas mãos, enquanto as criaturas que se escondiam na névoa começaram a surgir, uma atrás da outra, reveladas na luz intermitente. As feições deformadas, os olhos vazios, tudo isso exalava um horror primitivo. O grupo correu cegamente pela viela, a opção da fuga em seu horizonte imediato, mas Lara sentia a pressão da presença poderosa que os perseguia. A chuva aumentava, como se mesmo o tempo estivesse contra eles. Com cada passo, o pânico se intensificava, o medo tornava-se visceral, a respiração de cada um estava ofegante. No escuridão, observando de perto, uma dessas criaturas se destacou. Com um olhar penetrante direto para Júnior, fez mostrar um sorriso torto e malévolo. Ele parou repentinamente, quase como se uma força invisível o impedisse de seguir. Lara e os outros olharam para trás, horrorizados ao ver Júnior paralisado, encarando a criatura e esquecendo-se de correr. «Júnior, volta!» gritou Lara, mas o som de sua voz foi engolido pelo uivar do vento. Antes que pudessem pensar, algo no olhar de Júnior se transformou de temor para um tipo de transe. Eu me lembro, murmurou, enquanto os amigos gritaram por ele, mas suas palavras foram perdidas na chuva e barulho da noite. E então, enquanto a névoa se fechava sobre eles, a pergunta pairava no ar. O que Júnior realmente lembrava? O que isso significaria para a sobrevivência deles? Essa noite estava longe de acabar. O terror que envolvia o grupo parecia pulsar como um órgão vivo, uma criatura em si, se alimentando do medo que emanava de cada um. A tempo e espaço pareciam distorcidos naquele momento. Tudo se arrastava, como uma sombra voraz tentando devorar o que restava da sanidade do grupo. «Júnior!» gritou Bia, seus olhos agora refletindo um desespero atroz. «O que você se lembra? Fala!» O garoto permanecia ali, como se estivesse diante de um abismo profundo, as palavras impossíveis de escalar.
A chuva continuava a cair, grossa e pesada, agora misturada com o que pareciam ser sussurros, lamentos vagos que vinham da escuridão. Uma nova onda de terror percorreu a espinha de Lara. Ela sentiu o gosto amargo do pânico na boca. Precisamos ir, precisamos ajudar o Júnior, insistiu. Mas antes que pudesse agir, a criatura, com seus membros longos e grotescos, se aproximou lentamente, como um predador que saboreia o medo de sua presa. O sorriso disforme em seu rosto se alargou. Ele se lembra. A voz da criatura ecoou, ressoando como um eco distante que gelava a alma. Está ouvindo, Júnior? O que você se lembra? Ricardo tentou um apelo desesperado, mas a resposta estava engasgada nas palavras da criatura que pairava como uma tempestade, pronta para desabar. Júnior balançava a cabeça lentamente, seu olhar perdido, como se estivesse lutando contra correntes invisíveis. Eles têm um nome. São esquecedores. Ele parecia estar revivendo algo terrível, enquanto os amigos o observavam com um horror crescente. Bia cobriu a boca com as mãos, em choque, enquanto Ricardo e Lara trocavam olhares cúmplices de desespero e determinação. As criaturas se aproximavam, formando um círculo ao redor de Júnior, como se o tempo estivesse se encerrando. Os esquecedores, eles não deixam ninguém sair sem lembrar. Cada um que eles pegam fica preso a essa noite eterna. Ele conseguiu adicionar, novamente em transe. As palavras cortaram como uma faca. A ideia de estarem perdidos em um ciclo sem fim, repetindo o mesmo horror, fez o coração de Lara acelerar. Um vento gélido percorreu a viela, e com ele a sensação de que algo não estava apenas por vir, mas prestes a acontecer. Precisamos lembrar, precisamos encontrar uma maneira de quebrar isso, Bia gritou, sua voz feroz, tentando puxar Júnior de volta. Mas os esquecedores, seres que deixavam um rastro de vidas apagadas, tinham a vantagem. O silêncio da noite foi rompido por um riso macabro que reverberou nas paredes, um aviso sombrio. Lembrar é o início do sofrimento. A criatura sussurrou, e com isso, uma onda de dor atravessou Júnior. Ele caiu no chão, as mãos cravadas na cabeça, tentando se libertar da pressão das lembranças. Parem! Parem! Júnior, resista! Você não pode deixá-los levar você! Ricardo implorou, mas a figura imensa não parecia se importar com suas palavras. As criaturas começaram a se mover cada vez mais perto, como sombras crescendo na luz de um candeeiro, repelindo o calor e a esperança. Lara se virou para Bia e Ricardo. Vamos! Se não conseguimos ajudar o Júnior, precisamos sair daqui! A energia da resistência parecia diminuir, enquanto a pressão do medo aumentava, como um abraço apertado e sem misericórdia. Mas antes que pudessem seguir, um estrondo profundo reverberou sob os pés deles. O chão começou a rachar, pequenos buracos se formavam, e as criaturas pareciam fortalecer suas garras. Era um sinal. Eu não vou esquecer de vocês! Júnior gritou, o lamento misturado ao desespero, enquanto ele se levantava de repente, um brilho nos olhos. Foi quando um clarão iluminou a escuridão, e eles viram que a névoa havia se dissipado momentaneamente, revelando o que parecia ser uma entrada, um caminho para fora. Mas a sombra se lançou sobre eles, como uma tempestade implacável. Rápido, agora! Lara gritou, puxando os amigos em direção à luz, mas uma mão de garras asquerosas se fechou ao redor do braço de Júnior. Não, eu vou! Ele gritou, sua decisão ecoando como um último grito de batalha. E, enquanto a névoa espessa começava a engolir Júnior, Lara não conseguia se perguntar: seria demais lembrar? E se a única saída fosse deixar alguém para trás? Naquele momento crítico, precisavam escolher, seguir em frente ou correr para ajudar quem poderia não voltar, mas revelar a verdade. A noite apenas começava.
O chão se dividiu sob seus pés, a terra se estilhaçando, como se o próprio mundo estivesse reclamando a presença dos esquecedores. A escuridão se agigantava e Lara sentiu um choque de adrenalina invadindo seu corpo. A luz da entrada parecia iludir, e a mão gelada que segurava Júnior o puxava para dentro de um mar de sombras e desespero. Não, Júnior! Bia gritou, sua voz cortando o ar tenebroso, mas tudo o que ela recebeu em resposta foi o eco do riso disforme da criatura. Era um som arrogante, que parecia saborear as emoções do grupo, como se cada lágrima derramada servisse de combustível para o seu poder. Ricardo hesitou, angustiado entre a decisão de ajudar o amigo ou escapar daquela noite infernal. Lara, Ele começou, mas a visão do que estava acontecendo com Júnior fez seu estômago se revirar. Júnior estava em convulsão, como se lembranças proibidas estivessem se debatendo dentro de sua cabeça, tentando escapar do cárcere que os esquecedores criaram. Precisamos nos lembrar do que aconteceu, precisamos encontrar Júnior, Lara gritou, a determinação flamejando em seu peito. Ela se aproximou da criatura, encarando-a com coragem improvável. Você não vai ter ele. O que quer de nós? Sua voz ressoou como um desafio, mesmo que aterrorizada. Lembrar é o início do sofrimento, o esquecedor murmurou, sua boca se contorcendo em um sorriso monstruoso. Mas a resposta não está nele, ela está em você. A criatura apontou para Lara, e com isso um frio sutil dançou por sua espinha. Antes que pudesse entender a mensagem, flashes de memória inundaram a mente de Lara. Ela viu rostos, pessoas que ela havia perdido em eventos obscuros, vozes sussurrando segredos e medos do passado. Uma criança rindo num parque, uma porta se fechando. Tudo parecia um pesadelo se desenrolando. Lara, não escute, não deixe que eles te levem, Bia gritou, mas Lara estava hipnotizada, quase em transe. Ela percebia que as memórias chamadas pelas criaturas poderiam ser a chave para libertar Júnior. Júnior! Ela gritou, tentando puxá-lo de volta, mas uma escuridão espessa estava se consolidando entre eles. O chão ruiu mais e Lara, de olhos arregalados, viu que o grupo estava sendo sugado para um pequeno túnel abaixo da superfície. O desespero tomou conta de todos, eles não podiam ceder ao terror. Bia agarrou a mão de Ricardo, enquanto um clarão os envolvia, como um último grito de existência. A imensidão da sombra parecia engolir cada vestígio de luz, mas Lara não poderia desistir. Nos recessos de sua mente, as lembranças começaram a se tornar mais nítidas. Cada uma delas trazia uma onda de dor, mas também uma faísca de esperança. Eu vou lembrar. Vou lembrar tudo! Ela gritou, jogando a cabeça para trás, suas palavras ecoando na noite como um mantra. O poder dos esquecedores vibrava ao redor dela, mas Lara estava determinada. O destino de Júnior dependia da força dela em enfrentar os próprios demônios. Um estrondo cortou o silêncio do lugar, como se a terra protestasse contra o peso do segredo que estava prestes a ser revelado. As criaturas hesitaram, e isso deu a Lara a chance que precisava. Vamos, pessoal, precisamos lutar! A voz de Lara fez ecoar dentro dela e ao redor, e o impulso de fuga começou a crescer. Ela puxou Bia e Ricardo, trancando os olhos com Júnior. Mas uma presença se aproximava, sombria e pronunciada, disposta a interromper o momento de solução. A voz da criatura passou a ser um sussurro mais forte, gélido. Você realmente acha que pode escapar do seu passado? Sim, Lara contestou, e naquele instante um lampejo de força bruta acendeu em seu interior. Aquela noite não terminaria sem a verdade exposta, seja ela qual fosse. O chão se abriu mais, e do abismo uma sombra inédita começou a emergir. O que a escuridão guardava? E, acima de tudo, quem deles teria coragem de encarar o que surgiria da profundidade? As perguntas ardentes deixavam o ar mais pesado, enquanto o terror aguardava ansioso. A necessidade de lembrar crescia como um eco inquietante. A sombra emergiu, uma figura grotesca, um amalgama de medos que Lara nunca conseguira imaginar.
parte humano, parte monstruosidade. A criatura parecia composta das próprias sombras, retalhos de lamentos e frio. Suas garras arranhavam o chão, fazendo ecoar um som que mais lembrava um lamento agonizante do que um ruído de vida. Eu sou o que você tentou esquecer, sussurrou, enquanto a luz fraca da entrada ameaçava sucumbir ao avanço das trevas. O corpo de Júnior, contorcido e balançando, se tornava uma visão ainda mais perturbadora à medida que a sombra se aproximava. Cada passo da criatura parecia arrastar as últimas esperanças do grupo. Lara sentia seu coração pulsar de forma frenética, como se tentasse escapar de dentro do peito. Tinha que agir. Sabia que a única chance de salvar Júnior era enfrentar a verdade que essa coisa insana trazia consigo. "Quem é você?" Lara gritou, a voz tremendo, mas o olhar aceso na determinação. "O que você quer?" "Eu sou as memórias que você quer apagar, e eu venho cobrar o preço por sua tentativa de fuga", respondeu a criatura, sua boca torta curvando-se em um sorriso maligno. As palavras pareciam fazer o ar vibrar, ecoando em todos os cantos daquela escuridão enregelante. Bia e Ricardo estavam quase paralisados de pavor, mas uma centelha de coragem queimava dentro de Lara. "Não podemos deixar ele nos dominar." Sua voz soava mais forte que o próprio medo. "Precisamos voltar. Júnior precisa de nós." Quando Lara olhou novamente para Júnior, o garoto parecia ter cessado de se debater, como se a sombra estivesse sugando sua essência. Isso incentivou Lara a dar um passo à frente. "Lembranças! Elas podem nos salvar!" Voltou-se para suas memórias, cada uma delas uma faca tentando cortar os laços da dor. Recordou-se de como cada riso, cada lágrima que deixara para trás poderia servir como uma arma contra a escuridão. A figura grotesca titubeou, como se sentisse o impacto de suas palavras. Um frio tremendo percorreu a espinha de Lara, mas ela não hesitou. "Eu me lembro de vocês!" ela gritou, agora com uma força que parecia ecoar por todo o lugar. "Não sou apenas a soma do meu medo!" A sombra hesitou, gélida e visivelmente afetada pelas palavras de Lara, como se estivesse se desfazendo em poeira. O chão tremia sob seus pés, e a escuridão tornava-se um somente eco distante. "Você pode tentar lembrar tudo, mas o preço é alto", a criatura balbuciou. "Estamos prontos para pagar." Ricardo, finalmente agindo, ergueu a voz, sua presença semelhante a uma torre robusta diante do abismo. Bia, do lado dele, acenou freneticamente, um gesto de união e solidariedade. Então, um grito profundo e estridente explodiu do fundo das trevas. Algo ainda mais sinistro parecia se aproximar. O abismo abaixo deles começou a borbulhar, como se estivesse vivo, e Lara percebeu que haviam apenas arranhado a superfície do que estava prestes a ser revelado. O chão ruiu novamente, e a superfície começou a literalmente se rasgar sob seus pés. Uma nova criatura, ainda mais vasta e horrenda, surgiu enquanto a primeira sombra tentava engolir tudo. Com seus olhos brilhando como brasas, um riso imortal reverberava. Todos estavam perto do desespero. "Oi, Lara!" a nova voz disse, quase familiarmente. "Sentiu minha falta?" Lara ficou paralisada, e um arrepio gelado subiu pela sua coluna. Havia algo profundamente familiar naquele tom. Quem é você?" sussurrou, sentindo o pânico crescendo. A resposta estava tão próxima, quase ao alcance da mão, mas o terror da verdade se aproximava como uma tempestade implacável. Ela sabia que a luta estava apenas começando e que as revelações mais sombrias do passado estavam prestes a impactar cada um deles. Mas será que tinham coragem suficiente para enfrentar o que estava para vir? A nova criatura se ergueu, imensa e deformada, projetando sombras que dançavam no chão como outras vidas perdidas. Lara queria gritar, mas o som travou em sua garganta. Era como se todos os pesadelos que ela havia enterrado surgissem um por um, tomando forma e vida ao seu redor. O reconhecimento se arrastou em seu interior, sufocante. "Lara!"
A criatura repetiu com aquela voz que parecia um eco vindo do fundo de um poço escuro. Ela tentou desvendar o rosto, mas a névoa obscura a envolvia como um manto. Você não se lembra de mim? Bia tirou os olhos daquela monstro horrendo e focou em Lara. Consegue ver o que é isso? É uma miragem, só pode ser. Ela estava dizendo, mas sua expressão dizia o contrário. O pavor criava fissuras na sua racionalidade. Uma miragem, Lara murmurou, sem acreditar nas próprias palavras. A criatura tinha muito a ver com sua história. Ela só precisava ligar os pontos. Havia algo na forma como se movia, na maneira como havia estrondado ao fazer ecoar sua presença. Você se esqueceu de mim, mas eu ainda sou parte de você, disse a sombra, avançando um passo. O ambiente ao redor se tornava cada vez mais escuro, como se até mesmo o ar se tornasse pesado com aquele terror. Se você é parte de mim, então é hora de eu lembrar, gritou Lara, mais uma vez tomando coragem. Mas o que poderia lembrar? A dor e o desgosto eram canções que serenavam seu passado, criando uma melodia intimidadora. Lara, o que você está fazendo? Ricardo gritou, sentindo o impacto de suas palavras no ar. O chão sob eles parecia lutar, se contorcendo em agonia enquanto se rasgava mais e mais, revelando a escuridão pulsante abaixo. Eu preciso saber, Lara respondeu. E naquele momento, uma lembrança específica surgiu em sua mente. Um verão, risadas ecoando sobre o sol, uma sombra mágica que ela e Júnior haviam criado na infância. Aquela sombra, quem era de verdade? Lara, você está dando tudo ao que eles querem, gritou Bia, sua voz trêmula de desespero. Por favor, não deixe a lembrança te consumir. Mas os olhos de Lara estavam fixos na criatura. A lembrança se fundia com o presente, criando uma ponte entre quem ela havia sido e quem estava se tornando. Eu sei quem você é, Lara bradou, o eco de sua própria voz reverberando. Nesse instante, a sombra parou, como se um desligamento de atmosfera tivesse passado por ela. A face de Júnior apareceu em seus pensamentos, sua essência infantil e inocente frente à coisa que ele se tornara. A criatura se contorceu em resposta, um movimento de agonia e raiva. Você não deveria lembrar, você não deveria me lembrar. Quando a escuridão tomou tudo ao redor, Lara sentiu algo mudando dentro de si. Era uma revolta, uma incorporação dos próprios medos que antes aprisionavam, agora se transformando em uma força. Vamos todos lembrar, gritou, e a sala tremeu. A intensidade da voz de Lara era como um cântico ancestral que insistia na libertação. As sombras ao redor pareciam gritar e as figuras grotescas dançavam fora de controle. Porém, o que mais a assombrava não era a criatura que a confrontava. Era a realidade de sua história com Júnior, uma revelação escura que ela não estava pronta para enfrentar. Lara, a criatura sussurrou, agora com uma voz que apossava as memórias mais profundas. Você vai descobrir o que eu sou, quando o tempo acabar. E justo nesse instante, um rugido ensurdecedor ecoou, e o chão ruiu sob seus pés, desferindo uma queda aterradora. As criaturas desapareceram por um momento, mas o vácuo se encheu com uma nova presença, fria e terrível, com uma risada distante, como um porta-voz de um destino cruel. O abismo se abria, e Lara sentiu que o tempo estava se esgotando. Estava prestes a descobrir não apenas o que a sombra era, mas também quem ela própria havia se tornado. A luta não era apenas contra o terror. Era uma guerra de identidades, e os limites da realidade pareciam se desvanecer diante dela. Vocês já viram o que realmente habita nas sombras? Perguntou uma nova voz, e o medo se espalhou como um incêndio descontrolado, consumindo a esperança. O que mais estava por trás das cortinas de suas memórias? E o que Lara e seus amigos estariam dispostos a sacrificar? O negror do abismo se alargava como uma boca faminta, ansiosa pela carne e pelos medos que ali permearam por tanto tempo.
Lara olhava para o vazio com os olhos arregalados, um misto de horror e determinação queimando em seu peito. O tempo estava se esgotando e o eco daquela risada perturbadora não parava de ressoar em sua mente. Vamos lembrar, Lara, é agora! Bia articulou com dificuldade, sua voz trêmula quase sumindo entre o desespero. Ela abraçou Ricardo, que estava paralisado, os músculos tensionados como se prestes a ceder. Os três estavam juntos, unidos na angústia, mas a sombra diante deles se tornava cada vez mais opressiva. A criatura se adiantou mais um passo e as paredes começaram a pulsar, como se a própria casa estivesse viva e estivesse tentando se defender daquele mal. O cheiro de podridão se espalhou pelo ar, e Lara forçou seu estômago a não reagir, tentou se concentrar. Uma conexão. Era isso. A resposta estava dentro dela, não na criatura. Júnior, sussurrou, a lembrança de seu amigo de infância trazendo uma onda de nostalgia misturada com dor. A sombra gigante reagiu, seu corpo se contorcendo em agonia. Havia dor e raiva ali. Você está doente, você não precisa mais existir, deixe-me te ajudar. Acrescentando uma coragem que parecia vir de outros tempos, Lara deu um passo à frente. O chão ainda ruía, mas agora ela ignorava a escuridão, focando apenas no que eles eram antes da tragédia. Em sua mente, viu novamente a mistura de risos e brincadeiras, o pôr do sol da infância preenchendo o cenário. Você ainda é meu amigo. A criatura hesitou tanto que as sombras começaram a tremer. A forma grotesca se desfez por um instante, revelando traços do garoto que Júnior era. E apenas por um breve momento, o rosto infantil se sobrepôs ao monstruoso. Isso trouxe um arrepio nas costas de Lara, um lembrete de que muitas vezes o que tememos mais é o que já conhecemos. Mas então um novo rugido ecoou, mais forte, mais próximo. As sombras se reagruparam e a presença demoníaca se tornou mais voraz. Você acha que pode salvar o que já está perdido? Ele não existe mais, Lara. Você só está brincando com mortos. Não, você não é ele, gritou Bia, numa demonstração de bravura, se atirando para a frente e tentando bloquear Lara. Ela estava se sacrificando e aquilo ativou algo no interior de Lara. O chão estremeceu mais uma vez e naquele momento de dúvida, as sombras investiram contra eles. Lara sentiu a energia congelar sua espinha e mesmo assim, uma voz dentro dela clamou por ação. Capturando a força da história que compartilharam, ela ergueu a mão. Recuem! E pelo poder da sua lembrança, uma luz brilhou ao seu redor, rasgando as trevas. As sombras recuaram momentaneamente, revelando um caminho claro e iluminado em direção a uma porta que antes não era visível. Lara, no entanto, sabia que essa luz não era eterna. É agora! Bia gritou, puxando Ricardo com dificuldade. Mas ao mesmo tempo, a sombra forte enfureceu-se, agitando-se como um vulcão prestes a entrar em erupção. Vocês não vão escapar! Sigam-me! Lara exclamou, seu coração batendo forte, ainda assim decidida. Era uma corrida pela sobrevivência. Mas, quando os três se movimentaram em direção à porta cintilante, uma dor lancinante atravessou o peito de Lara. Uma metáfora do que a criatura um dia foi, a invadia, invocando memórias sufocantes que a colocavam entre a dor e a esperança. Desesperados, eles correram, mas a sombra crescente ganhava terreno. A risada se tornou uma avalanche de desespero e, quando Lara olhou para trás, o que viu a fez hesitar novamente. Do lado de Júnior, outras figuras, outras memórias, outrora felizes e amadas, agora se contorcendo em formas monstruosas. Quando finalmente se lançaram para fora da porta, um estrondo ocorreu. A luz se fechou atrás deles, mas não sem deixar uma última aviso. Você jamais poderá escapar do que há dentro de você. As palavras reverberaram e, em um segundo, a realidade se transformou novamente. Estavam em uma nova dimensão, em um espaço que não reconheciam.
As paredes eram de uma matéria líquida e brilhante, cada movimento criava ondas por toda parte. Mas, enquanto olhavam ao redor, suas expressões congelaram. Outras sombras se formavam ali, evoluindo do terror do que já foram. E agora, o que vai acontecer? A pergunta pairava no ar, pesada e intensa. Com Lara encarando a nova formação sombria à frente, ela sabia que a batalha estava longe de acabar. As figuras sombrias dançavam nas paredes líquidas, os rostos distorcendo em expressões de dor e desespero. Lara havia sentido um arrepio quando a luz do portal se fechou, mas agora a sensação era muito mais intensa. O clima estava pesado, quase sufocante. As sombras pareciam ansiosas, elas giravam e se retorciam, como se quisessem escapar de um destino ainda pior. Bia estava ao lado de Lara, suas mãos trêmulas segurando o vestido. O que são elas? Lembro delas. A hesitação na voz de Bia engolfou o ambiente com um silêncio palpável. Ricardo, mais à frente, olhava fixamente para uma sombra que se assemelhava a uma figura familiar. O pânico crescia em seu olhar, e Lara percebeu que ele também estava desesperadamente tentando desvendar um mistério. É como se tudo o que perdemos estivesse aqui, Ricardo murmurou, a voz embargada. Nossos medos, as pessoas que deixamos para trás, nós não devemos deixá-las se aproximar. Ele se virou para Lara e Bia, e seu rosto parecia surrado, como se as memórias ali presentes estivessem consumindo sua essência. As figuras sombrias dançavam nas paredes líquidas, os rostos distorcendo em expressões de dor e desespero. Lara havia sentido um arrepio quando a luz do portal se fechou, mas agora a sensação era muito mais intensa. O clima estava pesado, quase sufocante. As sombras pareciam ansiosas, elas giravam e se retorciam, como se quisessem escapar de um destino ainda pior. Bia estava ao lado de Lara, suas mãos trêmulas segurando o vestido. O que são elas? Lembro delas. A hesitação na voz de Bia engolfou o ambiente com um silêncio palpável. Ricardo, mais à frente, olhava fixamente para uma sombra que se assemelhava a uma figura familiar. O pânico crescia em seu olhar, e Lara percebeu que ele também estava desesperadamente tentando desvendar um mistério. É como se tudo o que perdemos estivesse aqui, Ricardo murmurou, a voz embargada. Nossos medos, as pessoas que deixamos para trás, nós não devemos deixá-las se aproximar. Ele se virou para Lara e Bia, e seu rosto parecia surrado, como se as memórias ali presentes estivessem consumindo sua essência. Nesse instante, uma das sombras tomou a forma de um homem robusto com um olhar vazio. Seu sorriso era sombrio, e o riso ecoava como um lamento. Vocês realmente acham que podem escapar de suas próprias lembranças? Estamos todos juntos aqui, perdidos em suas almas. Sua voz soava trêmula, como se cada palavra cortasse o ar. Não, nós não somos vocês! Lara gritou, ainda se lembrando da luz que havia conseguido gerar. Mas no fundo, sabia que responder àquele ser com rebeldia poderia levar a efeitos imprevisíveis. Súbito, a escuridão ao redor pulou, como se tivesse vida própria. As paredes líquidas começavam a se tornarem pesadas, quase impregnadas de um cheiro de decomposição. Um eco de risos passou por seus ouvidos, e as sombras pareciam se encontrarem em um frenesi, atraídas pelas emoções negativas de Lara e seus amigos. A pressão aumentava, e as sombras se tornavam cada vez mais tangíveis, mais perigosas. Fiquem juntos! Bia gritou, puxando Ricardo para mais perto de Lara. As sombras começavam a se transformar em figuras cada vez mais reconhecíveis. Uma criança pequena, um tio que falecera há anos, um amigo de infância. Cada um carregava um tormento, que eram as lembranças dolorosas que eles representavam. Era um desfile macabro e íntimo de perdas nem sempre superadas. Lara, ele está certo, Bia disse, em um sussurro quase inaudível. Nós não podemos fugir do que sentimos. Precisamos confrontar isso, juntos.
As palavras de Bia soaram como um eco, uma corrente de determinação que contrabalançava o terror que se instaurava. A sombra do homem robusto avançou, suas mãos em direção a Lara. Seus corações estão pesados com suas dores. Nós vamos libertá-los ou destruí-los de vez. Ele ergueu os braços e as sombras começaram a se unirem em uma tempestade, formando um verdadeiro abismo de pensamentos atormentados. Lembrem-se do que vocês são e da força que têm, gritou Lara, suas emoções transbordando. O brilho da luz dentro dela estava se apagando, mas ela tinha que acendê-la novamente. Em um momento de pura conexão, ela gritou: "Eu sou mais forte do que isso!" De repente, as sombras hesitaram. Um instante de dúvida tomou conta delas, permitindo que Lara e os outros se unissem. A energia se começou a agitar e um fogo familiar tomou o coração de Lara. A luz que ela havia invocado anteriormente estava voltando. Enquanto o brilho se intensificava, a sombra do homem rugiu em fúria, sendo irremediavelmente consumida. Mas, antes de desaparecer, um aviso ecoou, vibrando em seus corpos. Vocês podem lutar, mas a escuridão nunca para de seguir. Silêncio. Lara, Bia e Ricardo trocaram olhares cansados. Eles tinham lutado, mas seriam capazes de resistir àquela tempestade constante? O medo ainda estava perto, como uma sombra persistente. Diante deles, uma nova porta se formava, pulsando com uma luz tênue. Mas eles sentiam que aquilo poderia ser apenas uma verdadeira armadilha. O que realmente aguardava do outro lado? Devemos ir? Ricardo perguntou, sua voz finalmente recuperando um pouco de força. Mas Lara olhava fixamente, sentindo que a decisão tinha que ser deles. Um eco sombrio do passado balançava em sua mente, tornando aquele encontro incerto e alarmante. Nós precisamos enfrentar isso, insistiu Lara, com determinação. E, com o coração acelerado, ela deu um passo em direção à porta. Vamos descobrir o que vem a seguir. E assim, com o coração disparando e a tensão aumentando, eles cruzaram a porta, sem saber o que realmente os esperava na próxima sala. A luz da nova sala era tênue, pulsando em tons de azul e verde, como se a própria luz estivesse viva. Um cheiro adocicado e avassalador encheu as narinas de Lara, quase como se uma flor em decomposição estivesse presente. Haviam figuras embaçadas nas paredes, parecidas com as sombras que haviam enfrentado, mas agora se moviam lentamente, como se estivessem em transe. "Onde estamos?" Bia perguntou, a voz baixa e trêmula. Lara deu um passo adiante, a curiosidade combatendo o medo. "Não faço ideia, mas parece familiar", respondeu Lara, seu olhar varrendo o espaço. Era uma sala ampla, mas ao mesmo tempo claustrofóbica. As paredes pareciam se fechar, se estreitando em direção a eles. Uma presença opressiva os envolvia. Então, uma série de risos ecoou, misturado a sussurros inquietantes. "Aceitem seus destinos, aceitem suas verdades." O som era quase hipnótico, como uma canção de ninar que se transformava em pesadelo. "Vamos sair daqui!" Ricardo exclamou, seu olhar inquieto percorrendo a sala. Mas as paredes começaram a exalar sombras, como se estivessem tentando engoli-los de volta ao abismo que haviam enfrentado antes. "Fiquem juntos, não podemos nos separar!" gritou Lara, sentindo seus instintos gritarem de medo. Uma sombra mais densa se destacou, formando a imagem de uma mulher. Seus olhos eram como buracos escuros, sem alma, e sua boca se estendia em um sorriso distorcido. "Isso não é real!" Bia gritou, com as mãos no cabelo, desesperada. "Precisamos encontrar uma saída." Mas o pânico estava tomando conta de todos, e Lara sentia o desespero borbulhar como uma tempestade. "Escutem", disse a mulher da sombra, "muitas almas já passaram por aqui. Todas perderam algo. Por que vocês serão diferentes?" Nesse momento, a sala começou a girar, as figuras nas paredes dançavam frenéticas, e as vozes se tornaram um clamor ensurdecedor.
memórias se misturavam, cada uma mais dolorosa que a anterior. Lara viu flashes da infância, o rosto de sua avó, o sorriso de um amigo que não via mais. Era ensurdecedor. Foco, Lara, chamou Ricardo, puxando-a da realidade. Lembre do que você é, nós temos que resistir. Lara se virou para ele, e a intensidade em seu olhar lhe deu um pouco de ânimo. Ela fechou os olhos e respirou fundo, focando na luz interior que lhe havia ajudado antes. Sentiu-a vibrar, pulsar dentro dela. Juntos! Gritou Bia, enquanto as sombras pareciam se agitar. Com um grito forte, Lara levantou as mãos, canalizando toda a luz que conseguia gerar, e a energia pulsou como uma onda. Para surpresa deles, uma luz dourada começou a se formar no centro deles, afastando as sombras que tentavam se aproximar. Mas a mulher sombria lançou um olhar furioso. Vocês não vão escapar facilmente. A escuridão é a vossa própria natureza. Quando as sombras começaram a recuar, a sala se iluminou, revelando um novo caminho, uma porta exatamente oposta à que haviam entrado. Mas algo não parecia certo. O chão sob seus pés tremia. Uma expressão de terror cruzou o rosto de Ricardo. "Cuidado!" ele gritou, mas já era tarde. O chão se estilhaçou e uma fissura apareceu, separando-os. Lara e Bia foram empurradas para um lado, enquanto Ricardo foi puxado para o abismo. "Ricky!" Lara gritou. O desespero a fazia tremer, enquanto a fissura se alargava rapidamente. A luz interior que havia criado começou a vacilar. "Haja o que houver, não olhe para trás!" Ricardo gritou, sua voz ecoando mais distante. Então, ele desapareceu na escuridão. Lara e Bia, esmagadas pela perda repentina, estavam paralisadas. A presença da mulher sombria se fez mais forte, rindo cruelmente. "Vocês acham que poderiam superar seus fantasmas e ainda assim ficar unidas? Agora a escuridão vem por vocês." Em um instante, todas as lembranças, todos os medos que haviam enfrentado começaram a se enrolar nas sombras ao redor. A sala estava prestes a desmoronar. "Para onde vamos?" Bia sussurrou, a pânico tomando conta de seus olhos. Lara olhou em volta e seu coração disparou. A única opção era a porta iluminada, mas a incerteza a cercava. Era um abismo de escolhas desesperadas. "Precisamos saltar", Lara decidiu, segurando a mão de Bia com firmeza. "Senão, seremos consumidas aqui." Ambas se prepararam, respirando fundo. Naquele momento, a esperança e o medo se misturaram, e enquanto avançavam para a porta, Lara sentiu que a escuridão estava prestes a persegui-las mais uma vez. O que viria a seguir? A luz se intensificou quando Lara e Bia cruzaram a porta, como se mergulhassem em um novo mundo. O ambiente agora era vasto, um espaço aberto que parecia infinito, irradiando uma calma tênue e surreal. Mas Lara sabia que abaixo daquela serenidade, as sombras ainda se moviam, aguardando a oportunidade de capturá-las. "Estamos seguras?" Bia perguntou, a voz hesitante. Lara olhou ao redor e viu um céu limpo, um horizonte distante, mas ao longe as nuvens grisalhas continuavam se aglomerando como uma tempestade prestes a eclodir. "Não podemos baixar a guarda, eles ainda estão por aqui", respondeu Lara firme. "Precisamos entender onde estamos e como sair dessa." Enquanto caminhavam, as memórias que haviam enfrentado pareciam ressurgir, mas desta vez não se apresentavam de forma hostil. Eram flashes de risos, lembranças de momentos felizes, e isso fez Lara se sentir um pouco mais forte. Mas a sombra do homem robusto ainda pegava-se ao fundo de sua mente, uma lembrança insidiosa que não a deixava em paz. "Ei!" Bia interrompeu seu pensamento. "Parece que aquela sombra ainda tenta nos encontrar. Olhe!" Lara seguiu o olhar da amiga e viu uma formação de neblina densa começando a se agitar à sua esquerda. Como se compreendesse que o medo delas alimentava seu poder, a névoa tornou-se mais densa. "Vamos, precisamos nos mover!" Lara exclamou, puxando Bia pela mão. As duas começaram a correr, o eco de seus passos reverberando, um som marcado pela ansiedade e pela urgência.
A cada instante, a névoa avançava, como se quisesse envolvê-las novamente. Lara, o que fazemos se a sombra nos alcançar? Bia ofegou, sentindo que seu coração estava prestes a sair pela boca. Eu não sei, mas não podemos deixar que isso aconteça. Lembra das lembranças? Devemos usá-las. A determinação de Lara crescia. A luz interna que havia despertado antes precisava ser invocada novamente. Enquanto corriam, Lara começou a recordar momentos de sua infância. O sorriso de sua avó, as brincadeiras no parque, a amizade inocente com Júnior. Todas essas memórias faziam seu coração bater mais forte, cada uma um mantra que a ajudava a resistir. Concentre-se no que nos faz sentir bem, ela gritou para Bia, a voz firme apesar do pânico instalado. Mas a névoa estava cada vez mais próxima, as formas se contorcendo em silhuetas aterrorizantes. A cada sombra que surgia, Lara sentia o peso de suas perdas. Precisamos lembrar, precisamos unir nossas forças. Bia olhou para ela, a determinação começando a aparecer em seus olhos. Juntas então, vamos! As duas pararam, se viraram de frente para a névoa que se aproximava e, unindo as mãos, começaram a fechar os olhos. Eu me lembro das risadas, eu me lembro do amor, Lara gritou, suas palavras criando um escudo invisível. Eu me lembro de partes de mim que você nunca poderá apagar, Bia acrescentou, sentindo sua própria luz interior começando a brilhar. Era um fluido de poder que a unia com Lara, e sentindo isso, começaram a invocar suas memórias mais profundas, cada uma como uma chama crescente. As sombras hesitaram, como se a luz as queimasse. A névoa já não parecia tão implacável, a pressão em suas mentes aliviando-se. Sim, isso! Estamos mais fortes juntas! Lara exclamou, e com um grito poderoso, uma onda de luz irrompeu entre elas. Havia um misto de risos e lamentos, a luz dançava ao redor, dispersando a névoa e revelando figuras familiares começando a surgir. Os rostos de amigos e entes queridos, as lembranças que antes eram sombras, se materializavam com intensidade. Chegaram para apoiá-las, se juntando à sua luta. A trajetória de luz se tornava mais brilhante, desdobrando-se como um sol, e a sombra do homem robusto começou a gritar de dor. Vocês não podem fazer isso! Vocês não podem se lembrar de mim! Eu sou a escuridão. E nós somos a luz! Lara e Bia responderam em uníssono, a força que emitiam tornando-se imbatível. Com um último impulso de força, criaram um feixe de luz pura que irrompeu, dissipando de vez a névoa. O homem sombrio gritou enquanto se desfez em sombras, sendo finalmente derrotado. Respirando pesado, Lara e Bia se olharam, lágrimas mingando dos olhos. Fizemos isso, estamos juntas. Mas a intensidade do momento trouxe a lembrança de Ricardo à tona. E Rick, Lara sussurrou, a dor invadindo seu coração. Precisamos encontrá-lo, não podemos deixar nosso amigo para trás, Bia disse. E os sussurros ao fundo se tornaram capazes de escutar as vozes familiares. Haviam caminhos para explorar na direção de onde a luz nasceu, pequenos retalhos de caos se formando em uma nova paisagem. Avançaram juntas, dispostas a lutar pela verdade completa, decididas a enfrentar qualquer sombra que ainda lhe restasse. Assim, o que viria a seguir era incerto, mas havia uma luz na escuridão. Juntas, seriam capazes de confrontar a escuridão que ainda a seguia e, quem sabe, reencontrar seu amigo. Agora é a sua vez. Se você chegou até aqui, não perca as próximas histórias que estão por vir. Inscreva-se imediatamente no canal para não ficar de fora do terror que está por vir e deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo e mantermos essa chama acesa. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam acompanhar essa jornada obscura e comente suas teorias e reações sobre essa conclusão. Você precisa se unir a nós e se tornar parte dessa comunidade de verdadeiros fãs de terror. Não espere nem mais um segundo para fazer sua parte.